Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Eu sou noite. Ivone, sou naturopata, especialista em aromaterapia clínica. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação, e aí eu vou ter um slide falando um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho. Ok? Todos estão visualizando? Visualizando bem. Deixa eu ver aqui para eu conseguir mudar. Tá. Bom, então, primeiro agradecer pelo convite, agradecer a Edna, a agradecer vocês pela oportunidade de estar falando um pouquinho de algo que eu sou apaixonada, que eu me dedico integralmente já há 5 anos. A gente vai abordar hoje a respeito da psicoaromaterapia, que é um braço da aromaterapia, do uso dos óleos essenciais de forma terapêutica. Então, a minha proposta é mostrar essa ferramenta para um tratamento integrativo de saúde mental e emocional. Na nossa conversa hoje, eu pretendo introduzir os conceitos da aromaterapia e da psicoaromaterapia. A Edna me deu uma missão de falar durante 1 hora, e aí este é o desafio, porque a gente tem muito conteúdo, muita coisa boa para conversar. Fique à Nós vamos vontade. também, nós vamos também compreender um pouco a respeito do potencial dos óleos essenciais na saúde mental. Eu vou explorar com vocês as possibilidades desse tratamento integrativo, como que eu tenho feito, como que a gente pode formar parcerias, estabelecer bases também para essa colaboração profissional. Então, deixa eu só ajustar a carinha de vocês aqui para o canto. Vamos falar um pouquinho de quem é a Stephanie. Então, hoje eu atuo como naturopata, eu sou especialista em aromaterapia clínica e me formei em 2012 em Relações Internacionais. E aí, durante esse meu período de faculdade, aconteceu um fato que hoje, quando eu olho para trás, eu considero que foi o pontapé para essa minha virada de profissão que aconteceu há 5 anos atrás, quando eu saio do mundo corporativo e vou para as terapias integrativas, tá? No ano de 2009, eu estava com 19 anos, fazendo faculdade, e aconteceu algo em relação à minha saúde. Bom, durante a minha infância, eu sempre tive uma infância normal, bastante saudável e tal. E a gente tinha na minha casa um medicamento que era uma panaceia da nossa família. Quando ele resolvia com um monte de coisa, mas principalmente quando a gente acordava com aquela dorzinha de garganta, a garganta arranhando, olha, era tiro e queda. Tome esse remédio, um comprimido, dois no máximo, você já não tem mais nada no outro dia. E assim foi feito minha infância inteira, adolescência, né? E aí lá em 2009, eu com 19 anos, eu fiz a mesma coisa, acordei, gargantinha arranhando, falei, vou tomar esse remedinho, já tinha em casa, tomei um comprimido, e aí fui tomar meu banho e tal. 20 minutos depois, as minhas mãos começaram a conchar. Um formigamento estranho, uma coisa que coçava, começou a ficar vermelho. Na hora que eu olhei minha axila, também toda empolada. E aí eu pensei, bom, eu tô, alguma reação alérgica, não sei se foi alguma coisa que eu comi, eu tinha acabado de almoçar também. E tal, vou na farmácia. Eu fui na farmácia, relatei para o farmacêutico, falei que eu tinha tomado um remédio. Ele falou, me parece que você está tendo realmente uma reação alérgica. Toma esse antialérgico aqui que vai melhorar. Tudo bem. Saí da farmácia, estou voltando para casa, que era perto da minha casa, fui a pé. No meio da rua eu desmaiei e acordei no hospital. E aí lá no hospital eu fui informada, então, que eu tinha tido uma espécie de um choque anafilático e eu tinha adquirido uma hipersensibilidade ao medicamento antibiótico amoxicilina. E aí vocês vão se recordar que
faz pouco tempo que os antibióticos passaram a ser comercializados com a retenção da receita. Antes disso, era venda livre. Então, a gente tomava como hoje em dia se toma, dipirona, o ibuprofeno, por falta mesmo de conhecimento. Conhecimento da população, mas conhecimento médico também, que não instruía a gente. A ciência, isso não era ainda muito claro. Enfim, no ano seguinte, foi em 2010, os antibióticos passaram, então, a ter a venda com retenção de receita, tá? E aí, esse fato me fez observar que tomar medicação não é uma coisinha assim que a gente pode fazer de qualquer jeito, sem riscos, né? Que a gente pode tomar sem posologia adequada, que você não precisa ler bula, você não precisa se preocupar com o que está escrito ali, como pode ser efeito colateral. Então, me trouxe uma noção de que, para prestar atenção no que eu coloco para dentro do meu corpo, é uma responsabilidade. E a partir daí, eu fui mudando devagarzinho algumas coisas, prestando mais essa atenção. Eu terminei minha faculdade, atuei na área de exportação numa multinacional brasileira durante muito tempo. E aí, quando eu engravidei, há 5 anos atrás, esse senso de responsabilidade com aquilo que eu colocava para dentro do meu corpo, em forma de alimentação, em forma de cosmético, conteúdos que eu consumia, né? Tudo isso, essa responsabilidade, ela bateu mais forte, porque agora não era só eu. Tinha um ser humaninho ali, que eu era responsável. Então, nesse momento, e também repensando toda a minha profissão, eu fui migrando todos os meus cosméticos, que antes eram convencionais, eu fui tentando fazer tudo natural. Então, comecei a fazer meu próprio desodorante, aí eu fazia sabonete, enfim. Buscava formulações mais naturais, mais limpas, livres de toxinas. E foi assim que eu cheguei nos óleos essenciais pela primeira vez. Eu comprei com a intenção inicial de ter um cheirinho gostoso natural. Eu queria colocar isso no meu desodorante, no meu sabonete e tal. Essa foi a minha intenção. Fui lá, comprei na internet, chegou uns frasquinhos sem saber de nada. E aí, eu falei, bom, já que eu tenho esse produto aqui, deixa eu entender melhor como é que ele funciona. E aí eu fui ver que o buraco era mais embaixo, que eu tinha ali uma coisa muito interessante de descobrir. Uma terapêutica, algo que realmente não era só um cheiro, era algo que interagia com o nosso corpo e podia ser usado farmacologicamente também. E aquilo foi me deixando mais intrigada e eu fui estudando, estudando, aprofundando. E aí na aromaterapia acontece um fenômeno que quando a gente não sabe nada, a gente acha que sabe tudo. É simples, você domina aquilo ali. Na hora que você começa a estudar, você fica, rapaz, não é assim não. É muito mais profundo, a gente precisa estudar bastante. Então, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu nada sei nessa área. E aí, fui indo. Então, fiz a minha formação, minha primeira formação em aromaterapia, depois eu fiz a formação em psicoaromaterapia, decidi que ia fazer a pós-graduação em aromaterapia clínica, e aí é nesse momento que eu passo de usar somente comigo, com a minha família, com os meus amigos, e começo a atender, né, abrir meu espaço terapêutico, começo a levar essa terapia para outras pessoas que também buscavam se cuidar de maneira natural. Fiz a formação em naturopatia, que aí eu agreguei outras técnicas também, a fitoterapia, a argiloterapia, enfim. Fiz a massoterapia, que hoje é um dos meus produtos também, que é a massagem aromaterapêutica. Fiz uma formação em biorressonância, que aí eu agrego toda essa parte energética da radiestesia também nos meus atendimentos de naturopatia. E hoje, então, eu atuo aqui na cidade de Campo Grande, tenho meu espaço. E eu idealizei também a loja Casa de Aroma, porque acontecia uma coisa, eu indicava as coisas para os meus pacientes e eles não tinham onde comprar.
Ou eles iam para a internet e acabavam, eu até fazia a orientação, mas eles acabavam comprando pelo mais barato. E aí na aromaterapia, o mais barato é um problema, porque tem muita adulteração, né? Então eu falei, olha, eu vou montar uma loja, trazer algumas marcas, exclusivamente brasileiras, porque eu faço questão e trabalho somente com marcas de aromaterapia brasileira, e também de cosméticos. Então, aí eu fui trazendo desodorantes naturais, shampoo, essas coisas todas. Então, hoje eu tenho a loja aqui no nosso espaço, tem a loja aqui no meu consultório, tá? Eu sou associada da Abraroma, que é a Sociedade Brasileira de Aromaterapia, também associada da Abrat, que são os terapeutas holísticos. Recentemente fiz a minha associação na Abrat, então estou compondo esse time aí das integrativas. E faço parte também do Espaço Esperança, da nossa colega Cibele, acho que vocês já conhecem, que é um trabalho muito lindo que ela faz lá com as integrativas, e eu atuo especificamente no Espaço Esperança com a psicoaromaterapia, que é o que a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho, tá? Então, vamos abordar, pincelar um pouco a respeito do que é a aromaterapia. Ela é uma ciência e uma arte terapêutica que utiliza os óleos essenciais para tratamento, tá? Ela tem como objetivo ser uma ferramenta terapêutica para o interagente construir em si mesmo um estado sólido de saúde, fazendo uma conexão profunda entre o corpo físico, mental, o emocional e o energético. E aí aqui a gente vai falar mais para frente dessa dimensionalidade que o óleo essencial nos fornece, que é poder conversar com todos esses planos ao mesmo tempo. Ela é uma prática reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Desde 2018, ela integra as práticas integrativas e complementares do SUS. E ela é uma ciência porque a gente já tem muito estudo científico a respeito disso. Então, eu fiz uma pesquisa bem rápida no PubMed, coloquei a palavra essential oil, apareceram 36 mil estudos científicos. A palavra aromaterapia, 2 mil. Então, a gente já tem muito conteúdo ali dando fomento para essa prática. Mas vamos entender um pouquinho o que que é essa matéria-prima principal da aromaterapia. O que que é, o que são os óleos essenciais? E aí eu falo para vocês com toda certeza, é muito além de um cheirinho. Os óleos essenciais, eles são substâncias voláteis, ou seja, evaporam no ambiente, que são produzidas pelas plantas aromáticas. Então, primeiro, não são todas as plantas que produzem óleo essencial, tá? São aquelas famílias chamadas de plantas aromáticas. E elas produzem com a finalidade de comunicação com o meio em que elas vivem. Então, planta não anda, mas ela fala. E ela fala através dos óleos essenciais. Então, é através deles que ela se comunica, que ela faz, ela afasta os predadores, ou que ela atrai os polinizadores, ela faz a proteção e o equilíbrio térmico, também em relação à altitude. Então, os óleos essenciais são produzidos com uma química extremamente complexa para servir a planta. E aí o homem aprendeu a destilar esse óleo essencial, a fazer essa extração, e com estudos e o uso, né, primeiro empírico, lá, olha que para uma terapia desde os tempos de Cleópatra, e olha lá, já é utilizada, mas foi através desse uso empírico e também com os estudos científicos que a gente foi aprendendo a terapêutica de cada planta. Então, são compostos por uma variedade enorme de moléculas químicas naturais, como os terpenos, os fenóis, os ésteres, que conferem propriedades terapêuticas específicas. Um óleo essencial, ele pode ter de 20 a 300 compostos químicos diferentes. E aí, gente, é a mágica da aromaterapia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um remédio de farmácia sintético, normalmente, ele tem no máximo 5 compostos. E aí é uma medicação que ela atua no sítio-alvo, especificamente naquele ponto ali que precisa atuar.
Óleo essencial pode ter até 300. Então, é óbvio que as moléculas ali, elas estão em porcentagens diferentes. Os de maior porcentagem é o que confere a principal terapêutica daquele óleo. Mas, desculpa, mas as moléculas que estão em menor porcentagem, elas atuam também no organismo. Às vezes, diminuindo efeitos colaterais, atuando ao mesmo tempo em diferentes sítios-alvo, né? Então, a gente pode ter um óleo essencial que vai atuar como antibiótico, mas vão ter moléculas que vão estar protegendo a mucosa gástrica, outras que vão estar atuando no sistema nervoso central ao mesmo tempo, tá? Então, é isso que faz do óleo essencial e da aromaterapia essa ferramenta tão integrativa e consegue trabalhar o ser humano num todo. E aí, os óleos essenciais, eles são extraídos nessa imagem aqui do meio, através de um processo chamado destilação a vapor. Então, a gente pega uma série de matéria orgânica, coloca numa peneira. Embaixo dessa peneira vai ter uma caldeira com água, uma água que ferve. Aí é o vapor da água que passa pela matéria vegetal e estoura os tricomas. Estão vendo na imagem de cima, essas bolsinhas ali? Essa imagem provavelmente é uma imagem de alguma folha, tipo hortelã-pimenta ou eucalipto, tá? O óleo essencial fica armazenado nessas bolsinhas ali. Quando o vapor passa pela planta, ele estoura essa bolsa e o óleo essencial, que é volátil, volatiza junto com o vapor. Depois, essa mistura de vapor com óleo passa por uma câmara de resfriamento, acontece um processo igual ao processo da chuva, condensa e aí volta o vapor ao estado líquido e cai num vasilhame, água e óleo. Como água e óleo têm densidade diferente, não se misturam, a gente consegue retirar somente o óleo e depois retira somente a água. Essa água que sobra do processo de destilação, ela também é usada na aromaterapia. Ela é conhecida como água perfumada ou o nome mais técnico é hidrolato. O hidrolato, ele carrega também um pouco das moléculas da planta. Então, é claro que numa concentração muito diferente do óleo essencial, a gente pode considerar que o hidrolato é como se fosse algo extremamente diluído, mas não é uma diluição ali. O que tem no hidrolato são moléculas diferentes do que tem no óleo essencial, mas também tem essa terapêutica da planta. E aí o fato dele ser mais suave é interessante, porque a gente consegue aplicar ele para algumas situações em que aplicar óleo essencial concentrado pode ser perigoso. Por exemplo, o hidrolato a gente pode borrifar diretamente no rosto para fazer um skincare, por exemplo. Tá lavando, fazer um hidrolato de lavanda para estar calmando uma pele com acne. Citronela a gente pode usar como repelente em bebês, por exemplo, ou mesmo no pet. A gente pode fazer aromaterapia com os pets, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os pets têm um olfato muito mais apurado. E aí é complicado usar um produto extremamente concentrado como óleo essencial. A recomendação é use o hidrolato, um hidrolato de melaleuca para lavar uma ferida, é interessante. Eu uso bastante hidrolato para fazer lavagem nasal nos meus filhos, quando eles estão gripados. Coloco um pouquinho de hidrolato com um pouquinho de soro fisiológico, tá? Então, é um produto também da aromaterapia. Deixa eu só tirar aqui que vocês estão em cima do meu. Aqui. E aí, bom, o óleo essencial ele pode ser retirado tanto das raízes, como um gengibre ou um vetiver. Pode ser retirado do caule, um exemplo é o cedro. Cascas dos frutos, então, os cítricos em geral, laranja, mandarina, limão. Das folhas, como eucalipto, hortelã. As flores, a gente tem jasmim, rosa, gerânio. Sementes, tem semente de coentro, semente de cenoura. E as resinas, nós temos a brasileiríssima e maravilhosa copaíba, a gente tem a mirra, o oliva, tá? E aí uma coisa curiosa, a laranjeira,
ela produz 3 óleos essenciais distintos na mesma planta, com química diferente, com terapêutico diferente. A gente tem óleo essencial, chamado de óleo de laranja, que é retirado casca do fruto. Nós temos o óleo de petigram, que é retirado da folha, e o óleo de neroli, que é retirado das delicadas flores da laranjeira. Um óleo muito especial e também considerado um óleo mais caro, tá? Porque para tirar óleo de pétalas de flores, a gente precisa de uma grande quantidade. E aí aqui a gente vai ver, porque numa média, para cada gota de óleo essencial, a gente precisa de 30 gramas da planta in natura, mas isso é uma média, porque varia demais. E é isso que dá a principal diferença de preço nos óleos essenciais quando a gente vai comprar. Um óleo de laranja, que na casca é repleto de óleo essencial, é só a gente começar a descascar que a gente vê ele, a gente já sente na hora e já vê ele se esborrifar. É um óleo barato, ainda mais aqui no Brasil, porque nós somos os maiores produtores de laranja, de suco de laranja e de óleo essencial de laranja. Então, a gente consegue comprar esse óleo uma faixa aí de uns R$ 30, um frasquinho de 10 ml. Em compensação, um óleo de rosas, a gente precisa de 30 toneladas de pétalas de rosa para fazer 1 litro de óleo essencial. Então, um frasquinho de 5 ml a gente vai pagar mais de R$ 1.000. Para vocês terem a ideia que a gente está lidando, sim, com uma quantidade de matéria vegetal que precisa ser levada em consideração. Tá? Então, a gente vai falar mais para frente, mas assim, a gente precisa ter um respeito muito grande a essas plantas ao utilizar óleo essencial, tá? Porque tem uma questão ecológica também. Tem como a gente fazer de forma a não degradar, mas assim, a principal mensagem é: vamos ter respeito, usar isso na plenitude do que a planta pode entregar na terapêutica, não só como um cheirinho gostoso. Então, aqui a gente vai fazer algumas diferenciações importantes. Dá muita confusão, as pessoas confundem a diferença entre essência sintética, essências florais e óleo essencial. E aqui eu trouxe algumas informações para a gente explorar isso. As essências sintéticas, como o nome já diz, elas são produzidas em laboratório. Isso significa que é uma cópia idêntica do aroma da planta natural. Tá? O que eles fazem? Eles pegam algumas moléculas que dão o principal nota aromática daquela planta e copiam. Tá? Só que na essência sintética não há vitalidade, não há uma complexidade de moléculas químicas, portanto, não há um efeito terapêutico. O que a gente tem com a essência sintética é um efeito sensorial, que pode gerar bem-estar e prazer, mas que não gera um efeito terapêutico. Tá? Os florais, por sua vez, a origem deles é natural, são extraídos das flores, e ele tem um efeito terapêutico, principalmente na esfera sutil. Então, a gente trabalha muito bem as questões energéticas, modulando emoções, comportamentos com os florais. Tá? Mas não há uma. A gente não tem moléculas químicas ali, a gente tem só a parte sutil, a frequência daquela flor. Tá? Então, não tem uma interação direta no corpo físico, por exemplo. É claro que quando a gente trabalha o energético, trabalha o emocional, como consequência, nós vamos ter, sim, uma atuação no corpo físico, mas não tem uma atuação direta química ali, ok? Já o óleo essencial, que é natural, destilado das plantas aromáticas, ele atua nessas diferentes esferas, porque tem atuação no campo físico, no mental, no emocional e energético, porque ele também carrega a vitalidade da planta, assim como os florais. Tá? Segurança de uso. Qual que é a diferença? Da essência sintética é considerada seguro, mas ela pode ser irritante e desencadear alergias. Tá? Então, principalmente quem tem muito problema de via respiratória, problemas de dermatite, precisa rever o uso de produtos
de limpeza, produtos cosméticos com essência sintética. Tá? Os florais também são considerados seguros, sem contraindicações significativas, até porque ele é bem diluído, né? Já o óleo essencial, ele também é seguro, mas desde que usado corretamente e em doses adequadas. E aqui, gente, é importante, porque não é porque é natural que não faz mal. Óleo essencial, ele pode sim apresentar toxicidade se a gente usar de qualquer jeito, de forma incorreta, para qualquer pessoa, sem entender o contexto. Eles são maravilhosos e podem sim atuar de forma muito segura no nosso organismo, mas não é de qualquer forma. Né? Custo das essências sintéticas não varia, essência geralmente tem tudo o mesmo preço, porque a produção ela é em larga escala, totalmente sintética, não tem variabilidade. Os florais também em custo moderado, né? Uma produção artesanal mais de baixo custo. Já os óleos essenciais, como eu comentei com vocês, é bem variável, pode ir de moderado a bem alto, vai depender da planta. Quantidade de matéria-prima para sintética mínima, você pega a planta uma vez, copia e replica aquilo ali para sempre. Dos florais também é pouco, porque você precisa de poucas flores para frasco e depois você vai diluindo, né? Diluindo, diluindo. Já o óleo essencial pode ser elevado, né? Requer uma grande quantidade de plantas para extração. Durabilidade do aroma. Do sintético é muito mais longo, porque geralmente eles colocam também alguma molécula que vai ser fixadora. Os florais praticamente não têm cheiro. E o óleo essencial é um aroma bem intenso, mas ele é volátil. Se a gente deixar um frasquinho de óleo essencial aberto, dali 1, 2 horas já não tem mais nada lá dentro, tá? Evapora mesmo. Então a gente tem que manter sempre bem fechadinho. E ele não dura tanto quanto os sintéticos. Por quê? Não tem fixador, vai evaporar, vai fazer a terapêutica, né? Então, digamos que eu vou passar um shampoo no meu cabelo. E tem a óleo essencial, a fragrância ali, o que dá cheiro, e a terapêutica é o óleo essencial. Então, um pouco vai ser absorvido pela minha pele, vai cair na minha corrente sanguínea, vai trabalhar no capilar, e um pouco vai evaporar, ok? Eu vejo agora está na moda tal das velas aromáticas. Não faz sentido nenhum usar óleo essencial em vela aromática, porque o óleo essencial vai fazer assim, ó, não vai ficar 5 minutos com aroma no ar. Pensa, um negócio quente, vai evaporar rapidão. Então, cada um desses tem o seu lugar. Quando a gente quer um aroma fixo, mais persistente, a gente vai para o sintético. Só que a gente tem que saber que ele não vai ter terapêutica nenhuma. Tá? Geralmente, produtos naturais têm o cheiro natural, mas não fica no cabelo, por exemplo. Sabe, eu quero um shampoo e eu gosto quando o meu cabelo fica com cheirinho de shampoo. Com o natural, isso não vai acontecer. Tá? Aí pode saber que é porque tem sintético. Indicações mais comuns do sintético: fragrâncias em geral, para aromatizar o ambiente e produtos não terapêuticos. Dos florais, reequilíbrio do emocional e do padrão mental. E do óleo essencial, a gente consegue, então, ter as terapias mais integrativas, né? Físico, emocional, energético e produtos terapêuticos, cosméticos, eles cabem muito bem nos cosméticos naturais, tá? Porque além de dar o aroma, tem a farmacologia ali atuando. Eu coloquei aqui do lado um óleo essencial de copaíba e você está vendo, os frasquinhos são iguais. Então a gente tem que prestar muita atenção na hora de comprar, para você não comprar gato por lebre. Tem que estar escrito óleo essencial. Se tiver escrito essência, é porque é sintético, tá? E aqui, ó, essência de bambu. Muita gente chega para mim, eu queria um óleo essencial de bambu. Gente, não existe óleo essencial de bambu, sabe por quê? Porque o bambu não produz óleo. Isso aqui é um exemplo do sintético mais laboratorizado que tem. Que não existe, a planta não tem aroma. Eles misturam moléculas diferentes e montam um aroma ali e chama de bambu. Assim como tem essência de bebê, essência de lavanderia, né? Como se essas coisas tivessem cheiros, né? Isso é muito sintético. Vamos lá. Então, aqui agora a gente vai abordar um pouquinho dessa atuação multidimensional dos óleos essenciais.
Tem essa frase do Kurt Schauber, que é um médico que escreveu esse livro, Aromaterapia Médica. Ele diz assim: os óleos essenciais são representantes do reino vegetal e eles comunicam-se com todos os planos da consciência humana. Isso é um privilégio da planta, que se distingue das drogas sintéticas e da fixação exclusiva no plano material correspondente. Então, a gente consegue atingir uma saúde plena quando a gente trabalha em todos esses planos. E aí, trabalhar isso com uma terapêutica que conversa é algo muito interessante. Então, a gente tem o óleo essencial atuando. Eu trouxe um exemplo aqui do processo de cicatrização. A gente vai ter uma farmacologia, vamos aplicar um creme com óleo essencial. Vai ter uma farmacologia ajudando um processo de cicatrização ali, ativando os fibroblastos, ajudando a recuperar a barreira cutânea, certo? Mas essa pessoa que está com essa cicatriz é uma pessoa que tem emoções. E o óleo essencial vai estar atuando ali. Ao mesmo tempo, essa pessoa vibra numa determinada frequência energética e o óleo essencial também vai estar atuando nisso, né? É algo que a gente não consegue dissociar. Não dá para dizer assim, ah, eu quero usar óleo essencial só para trabalhar no corpo físico. Não dá, é tudo. Ao mesmo tempo, vai estar trabalhando tudo, tá? E aí, aqui, eu trouxe essa tabela que ela não está muito legal, mas é porque eu gosto muito dela, é de uma apostila minha, e ela é a tabela mais completa que eu já achei no mundo da aromaterapia para explicar as vias de administração. Como que o óleo essencial entra no nosso corpo? Qual é essa rota? Para onde eles vão? Tá? E aqui a gente vai focar principalmente na via inalatória, que, na minha opinião, é a mais completa e a mais bonita que tem, e que é a que mais trabalha a saúde mental e emocional. Mas só para vocês saberem que existe a via interna não oral, que é o uso de óvulos e supositórios através da vagina ou do ânus, tá? A gente introduz, aí ocorrer uma absorção pela mucosa, e isso depois vai distribuir na corrente sanguínea, essas moléculas, tá? A gente tem a via tópica, pode ser usado através de um creme, diluído num óleo vegetal, num shampoo, num sabonete. A pele vai absorver, vai cair na corrente sanguínea, vai distribuir. Nós temos a interna oral, que é a ingestão. E aí aqui a gente entra num ponto que hoje é uma polêmica no Brasil. As pessoas me perguntam, e aí, Stephanie, pode ou não pode ingerir óleo essencial? O que vocês acham? Sim, gente, a gente pode fazer ingestão de óleo essencial, mas de todas as vias aqui, a que mais exige conhecimento, e você tem que saber o que você está fazendo, é na via interna. Porque é onde pode dar mais BO, é onde a gente tem que mapear bem certinho esse caminho, porque aqui tem metabolização pelo fígado. Você tem que observar muito se a pessoa usa medicações ou não, porque senão tem interação medicamentosa. O fígado, lembra? Vai ter que dar conta de metabolizar 300 compostos químicos. Tá? Isso não é fácil para um fígado, que já tem que metabolizar outras coisas, alimentos, nutrientes, medicamentos, né? Então, a gente tem que pensar muito bem. Eu, na minha prática clínica, eu faço a indicação de uso oral quando eu já avaliei todas as outras vias, já vi se pode ou não pode solucionar por outro caminho. Ah, não, tem que ser interno. Ah, então tá. Então vamos fazer. E aí tem posologia certa, o tempo certo de uso, o óleo essencial certo, o jeito certo. Não é de qualquer jeito, e muito menos pingando óleo essencial na água, tá? Água e óleo não se misturam, lembra disso. Então a gente não está diluindo nada, você está tomando óleo essencial puro, ok? Mas isso aqui dá uma palestra só sobre via oral aqui na aromaterapia, ok? Vamos focar no que interessa aqui para a saúde mental, que é a via inalatória. Então, quando a gente inala um aroma, e a gente pode fazer isso pingando num lencinho de papel, ou mesmo na palma da mão, se não for um óleo dermocáustico, tá? Faz uma conchinha, inala,
Pode ser através de um difusor de aroma, a gente tem os ultrassônicos ou tem os de tomada. Pode ser um colarzinho aromático, como esse meu aqui, que ele tem um buraquinho e a gente coloca um algodão com um óleo essencial e coloca nesse buraquinho. Então, é uma forma de fazer aromaterapia também. Ou eu gosto muito desse instrumento aqui. Ele chama inalador nasal. Vocês devem ter visto na farmácia com Bic, né? Na minha prática clínica é o que eu mais utilizo. Todo interagente meu sai pelo menos com um frasquinho desse aqui. Aqui eu coloco o óleo essencial, tem uma espécie de um algodão aqui dentro, e a pessoa leva, encosta na narina assim, faz as respirações. Aqui ela está fazendo aromaterapia home care. Então, o tratamento dela em casa, geralmente eu gosto muito de indicar esse aqui. Ok? E aí, muito bem, uma vez que essa molécula está ali no ar, evaporando, entra na cavidade nasal e caminho que ela percorre. Então, a gente tem um pouco das moléculas sendo absorvidas pela mucosa nasal. Então, a gente tem aqui uma série de vasos sanguíneos, que esse óleo essencial vai cair para dentro da corrente sanguínea e vai distribuir no corpo. Nós temos também a maior parte das moléculas vão entrar junto com o ar, vão cair no pulmão. Então, ali, se precisar fazer uma terapêutica diretamente no sistema respiratório, já vai estar acontecendo, tá? De repente, com uma tosse, bronquite, essas coisas. Mas também vai acontecer uma troca pulmonar ali e vai jogar para a corrente sanguínea, ok? Ao mesmo tempo, acontece uma rota através do sistema nervoso central. E aí, a psicoaromaterapia é linda nessa parte aqui. Um pouco das moléculas, a gente já tem estudo científico comprovando que ultrapassa a barreira hematoencefálica, ultrapassa mesmo e vai para a região do cérebro ali, atingindo o encéfalo, demais partes ali. E temos também os impulsos eletroquímicos. E aí aqui é o seguinte, no fundo da nossa cavidade nasal, nós temos um bulbo olfatório. Nesse bulbo olfatório tem células olfativas que tem bracinhos assim, ó. E aí, quando chega uma molécula aromática, esses bracinhos abraçam e fazem um sistema de chave e fechadura. E isso aqui manda uma mensagem através de neurônio olfativo diretamente para o sistema límbico. E aí é aqui que a gente modula lindamente as emoções. É nessa conversa aqui. Não é que a molécula vai chegar lá. Ela até chega, ultrapassando a barreira encefálica, mas nós também temos uma questão de neurotransmissores ocorrendo aqui. Tá? É uma conversa, sinapses que ocorrem através de neurônios mesmo. E aí bate direto no sistema límbico. Sistema límbico, o nosso sistema responsável por processar o reconhecimento do cheiro, armazenar as nossas memórias e emoções. Então, quando a gente sente um aroma, é muito fácil você ser remetido a uma memória olfativa. Te leva lá para trás. Putz, acontece muito isso em consultório. A pessoa sente o cheiro, começa a chorar. Porque lembrou de um fato que ocorreu lá, foi para casa do quintal do fundo da casa da avó, que era uma relação muito gostosa, que ela sente falta, por exemplo. Então, a gente tem memórias olfativas, tá? Então, esse olfato ali, ele tem acesso direto à biblioteca mental e emocional, por codificação neuronal mediada por neurotransmissores. É o sistema responsável pelo comando das nossas emoções mais primitivas, dos comportamentos sociais, das memórias e da atividade endócrina também. Então, aqui vai mensagem para o nosso sistema endócrino, que começa a liberar hormônios, cortisol, dopamina, vai controlando, vai mediando, tá? É o centro de controle de sentimentos como estresse, ansiedade e depressão. Então, aqui, ó, nessa imagem, o amarelo é esses bracinhos que eu falei para vocês ali, tá vendo? Eles abraçam a molécula aromática e mandam um sinal para o sistema límbico. Isso é instantâneo, tá? Rápido, na hora. Então, a gente consegue ter uma psicofarmacologia atuando, tanto caindo na corrente sanguínea,
quanto trabalhando os nossos neurotransmissores, né? Então, a psicofarmacologia dos óleos essenciais utiliza substâncias que modulam os neurotransmissores endógenos do sistema nervoso central, como cortisol, dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA, etc. Alguns óleos essenciais aumentam o nível dessas substâncias, enquanto os outros bloqueiam os seus receptores, modulando de forma equilibrada. Assim como os medicamentos sintéticos também fazem. Só que aqui a gente tem uma questão, muito menos efeito colateral. Tá? Então, os óleos essenciais, eles agem por mecanismos distintos e difíceis de isolar. Como eu falei para vocês, não dá para separar uma coisa da outra. Então, a gente tem a bioquímica e a farmacologia atuando no que a gente chama de psicofarmacologia, e nós temos o sistema límbico sendo ativado ali para trabalhar emocional, energético e vibracional, que é o que a gente chama de psicoaromaterapia, principalmente. Tá? Se a gente pudesse, vamos jogar um pouco para o exemplo médico. Aqui na psicofarmacologia seria a seara do psiquiatra, e olha, a parte de baixo seria a seara do psicólogo. Só que com o óleo essencial, as duas coisas se conversam ao mesmo tempo. Tá? E é isso que dá esse tom integrativo muito interessante. Então, a psicoaromaterapia, essa frase do Perini, ele diz: uma molécula aromática atinge o lado mais primitivo e enigmático da pessoa. Ela vasculha os lugares mais obscuros da existência. Porém, o acesso a esse mistério só ocorre se, com coragem, renunciamos à compreensão lógica e nos entregamos com espanto às nossas próprias intuições. E aí, gente, não tem órgão de sentido mais ligado à intuição do que o olfato. Quando a gente diz, isso não está me cheirando bem, é por intuição. Então, a gente tem um sentido pouco explorado, que as pessoas dão pouca importância, as pessoas se preocupam mais. Meu Deus, se eu ficar cego, não, absurdo. Ah, não, se eu perder minha audição, não dá. Mas agora que teve Covid, muita gente experimentou o que é ficar sem olfato. E aí nós temos muitos casos de anosmia, que é essa perda olfativa permanente ou durante muito tempo, em que as pessoas começam a ter uma série de questões emocionais, porque perderam o olfato. Através do olfato a gente não percebe, mas que a gente sente o cheiro se a gente pode se relacionar ou não. Tem muita coisa envolvida. É o nosso senso de segurança. Será que eu deixei o fogo ligado ou não? O gás ligado? A pessoa começa a viver com medo, uma insegurança. Será que eu estou cheirando? Tá. Será que eu posso me aproximar ou não? Então, dar a importância para o olfato é algo muito importante para esse processo intuitivo e também psicológico. Tá? E aí, confie no olfato do indivíduo. Isso aqui é algo muito importante que eu gostaria de passar para vocês. Essa imagem aqui é de uma paciente minha aqui no consultório. Ela está selecionando uns óleos essenciais para a gente trabalhar na massagem aromaterapêutica. Tá? E aí, como é que eu faço? Primeiro, eu faço a anamnese, entendo qual é o caso dela. Aí, eu seleciono entre a gama de óleos essenciais, e isso é muito legal na aromaterapia, porque uma mesma planta, para uma determinada queixa, a gente tem várias plantas que podem atuar ali, tá? Que tem essa farmacologia, mas cada uma tem um detalhezinho, vai atuar numa esfera diferente. Então, o que que eu faço? Eu primeiro seleciono todos os óleos que poderiam caber ali naquela necessidade. E aí, eu dou para a paciente. Qual desses aromas aqui o teu corpo gosta mais? Fecho os olhos, sem saber o nome, eu tiro a racionalidade, eu deixo o olfato conversar com o sistema límbico e me responder qual desses aromas a tua alma gosta mais. E aí, quem dá o tom final da terapêutica é o próprio paciente. Por quê?
Você lembra que o olfato trabalha a memória? Como que eu vou saber se o paciente tem uma memória positiva ou não com aquele aroma? Às vezes, tem uma memória negativa. Às vezes, o trauma tem cheiro. Às vezes, o abuso tem cheiro. Às vezes, uma situação muito difícil tem cheiro. Como que eu vou saber? Eu preciso respeitar o olfato desse indivíduo. Então, eu pergunto, eu dou para ela escolher, tá? Então, uma experiência assustadora frente a um perigo momentâneo em que há um cheiro predominante no ambiente faz disparar um gatilho negativo de grande desconforto frente à reexperimentação daquele cheiro, tá? Então, imagina alguém que na infância morava numa casa de madeira e por um acidente essa casa pega fogo. E ali tem todo um trauma instalado, né? A pessoa não... Um óleo de cedro pode gerar um gatilho negativo. Por mais maravilhoso que o cedro seja, por mais maravilhosa que a psicofarmacologia daquele óleo seja, eu não vou poder utilizar o óleo de cedro, porque senão eu vou estar dando um tiro no pé. Mas, ao mesmo tempo, como diz o McBride, que é um autor que escreveu A Química do Olfato, ele diz: para mim, que moro na Califórnia, o cheiro de madeira queimando sempre foi reconfortante, pois me remete ao calor da lareira junto com a minha família nos dias mais frios. Então, não dá para a gente julgar, a gente tem que perguntar, tá? Ah, eu vou colocar no meu, vocês psicólogos, vou colocar no meu consultório um óleo essencial no difusor, eu vou usar lavanda, porque lavanda acalma, lavanda relaxa, lavanda ajuda a dormir, tá, 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 tá. Ok, mas você perguntou para o seu paciente se ele gosta desse cheiro? Será que ele não tem uma memória ali que vai ser trabalhada, que ele não está pronto para ser trabalhado, né? Tem gente que ama lavanda, mas tem gente que detesta o cheiro de lavanda. Tá? E a gente precisa aprender a respeitar isso. Então, a minha dica para vocês, se vocês querem e podem usar aromaterapia no consultório de vocês, é tenham pelo menos algumas opções ali, umas 4, 5 opções de óleos essenciais que trabalham. Se vocês querem essa questão da calma, a gente tem muitas opções. E aí, antes de começar, oferece. Vamos colocar um aroma aqui? Você gosta? Ah, não quero cheiro, não gosto. Tem gente que não suporta cheiro. Ah, não, eu quero. Então, qual desses aqui você gosta mais? E aí selecione e coloque no ambiente, tá? A gente passa, então, a respeitar o olfato daquela pessoa. E aí aqui, eu falei para vocês que a aromaterapia é uma ciência. Nós tivemos em 2018 um laboratório na Alemanha que conseguiu patentear um extrato de óleo essencial. Óleo essencial não pode ser patenteado, tá? Planta não pode ser patenteada. O que eles patentearam foram uma forma de extração específica lá, e eles conseguiram patentear esse extrato. Perfeito, tá? E aí, para eles conseguirem isso, eles tiveram que fazer um super estudo mostrando os efeitos do óleo essencial como um ansiolítico. E aí eles conseguiram. Esse estudo foi bem feitinho, ó, ele foi duplo cego, randomizado, testado em humano, etc, etc. E eles conseguiram comprovar que o óleo essencial de lavanda tem o mesmo efeito no sistema nervoso que o benzodiazepina e clorazepam, tá? Em questões de ansiedade. Só que tem um porém, o estudo também comprovou com efeitos colaterais muito mais leves. Então, a gente já tem na Europa, nos Estados Unidos, o óleo essencial, aliás, o extrato de lavanda dentro de uma cápsula para o paciente ingerir, tá? Sem problema nenhum, como um fitoterápico. Então, nós temos o Lazia na Alemanha, o Calms no Reino Unido, Calmade nos Estados Unidos. Nós não temos ainda no Brasil, tá? Mas não significa que a gente não pode fazer uso. Então, fica a dica, tem estudo mostrando que pode, né? Mas lembra, tem jeitinho certo de fazer. Ah, não é de qualquer jeito. Aqui também eu trouxe o mapa de evidências da efetividade clínica
Das práticas integrativas, essa biblioteca aqui, ela traz de todas as práticas integrativas do SUS. Isso é muito legal. E aí eles têm lá o de aromaterapia. Então, eles concentram vários estudos numa plataforma só. Então, eu quero ver o que que tem, o que que eles estão falando de saúde mental, que já tem estudo comprovado, etc. Essa biblioteca virtual em saúde é muito legal para isso. Aí eu pesquisei lá, tem 73 estudos de revisão sistemática em aromaterapia. Revisão sistemática é aquele estudo científico mais completinho que tem, que a gente pode confiar. A gente sabe que estudo científico é uma coisa, né? Tem um sei que é bem mal feito. Mas as revisões sistemáticas, elas são bons estudos que a gente pode confiar. Desses 73, 20 são em saúde mental. Tá? Então, se um dia vocês quiserem pesquisar, é bem interessante. Então, nós temos já efeitos comprovando na parte de saúde mental. Alívio em ansiedade, depressão, insônia, distúrbios de sono, estresse, burnout, pânico, dores físicas com gatilhos emocionais, como a fibromialgia. Tá? E a psicoaromaterapia, ela atua como um recurso complementar à psicoterapia. Aqui a gente não visa substituir o papel e a função do psicólogo, tá? Jamais, a gente precisa de vocês. A gente atua potencializando a recuperação do paciente e enriquecendo o trabalho psicológico. Ela promove um suporte emocional e fisiológico que facilita a abertura e o progresso do paciente, criando um ambiente terapêutico ainda mais profundo e integrativo. Então, eu tenho visto na nossa prática clínica aqui as integrativas em geral, não só a aromaterapia, mas outras técnicas também, elas atuam ampliando um pouco essa consciência, tirando as pedrinhas do meio do caminho, para facilitar essa rota, tá? A gente vai modulando a parte energética, vai aliviando uma questão física, tá? E aí, com isso, o trabalho da psicoterapia consegue fluir, certo? Pensando nisso, eu montei em parceria com uma psicóloga um projeto, um programa. Não é nenhuma novidade, a BRAF já faz isso, mas eu modulei para a minha forma de trabalhar, fiz alguns ajustes e tal, e a gente montou um programa chamado Essência Plena. É um programa integrativo de saúde mental, tá? Esse programa é um programa aberto a outras parcerias também para outros profissionais, tanto psicólogos quanto outros terapeutas integrativos, tá? Eu vou apresentar para vocês, mas é um convite. Quem quiser, a gente pode pensar em trabalhar em parceria, tá? A BRAP já faz isso de uma certa forma, né? Mas aqui a gente fez as sessões concomitantes, tá? É uma sessão de psicoterapia, uma sessão de integrativa. E assim a gente vai tendo um cuidado integral com aquele paciente ali, ao mesmo tempo, certo? Então, ele é um programa mensal continuado. O paciente, ele é como se ele fechasse um pacote mesmo com a gente, que ele une sessões de psicoterapia com práticas integrativas, para trazer uma abordagem completa e acolhedora. E aí, qual é a vantagem para o psicólogo? É isso que eu acabei de comentar com vocês. É trabalhar essas outras esferas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes você atende alguém que tem fibromialgia. Fibromialgia está muito atrelada com questões emocionais, certo? Então, a pessoa vai sentir que ela está sendo cuidada na parte emocional. Mas e na parte da dor dela? Que ela sente todo dia ali, na dor física mesmo? Quem que está olhando para isso? Então, é nas integrativas que a gente poderia olhar para esse ser na plenitude dele, certo? Abrir caminho para o processo terapêutico. Qual é o benefício para o terapeuta integrativo? É que eu sei das limitações do meu trabalho. Então, eu vou até um certo ponto. Mas chega uma hora que eu vejo ali, cara, seria muito bom, sempre faço a recomendação, você buscar um processo terapêutico e tal, como psicólogo, enfim, tal, tal, tal. É para, assim, é ter um suporte mais profundo nessa seara, que eu não vou entrar, né? Benefícios para o paciente.
um atendimento holístico que vai equilibrar corpo, mente e emoções com um suporte contínuo. Técnicas naturais que vão promover relaxamento e bem-estar, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês como que a gente faz isso na prática. Preciso tirar o texto aqui da frente, peraí. Então, a gente hoje trabalha dessa forma. 4 sessões mensais, uma vez por semana, mas é ajustável, conforme a necessidade e também como o paciente tiver disponibilidade. Se ele achar que ele tem que fazer psicoterapia, essa conversa junto, ele com o terapeuta vão definir juntos. Uma vez por semana, a gente pode ampliar essas sessões, tá? Mas hoje a gente tem feito assim. Ele vem uma vez por semana. A cada 15 dias vai ser sessão com o psicólogo parceiro. E a cada 15 dias ele vem com a prática integrativa, tá? Então a gente intercala. Uma sessão outra, sessão um, sessão outra. Comigo, eu vou abordar psicoaromaterapia, então usando óleos essenciais para o suporte emocional. Naturopatia, que entra a farmacologia da aromaterapia com a fitoterapia, né? Eu busco sempre diminuir carga medicamentosa, não retiro o remédio do paciente, quem retira é quem prescreveu, né? Mas é possível a gente ir trabalhando ali, às vezes a pessoa tem outras queixas, enfim, tá? Vai tratar do emocional, mas às vezes a pessoa chega com gripe. Ah, vamos, tem uma planta aqui que vai te ajudar, entendeu? Então eu trabalho dessa forma na naturopatia. A massagem aromaterapêutica é uma técnica para relaxamento profundo do alívio do estresse, principalmente, tá? E aí aqui eu uso toda essa farmacologia do óleo essencial associado com a técnica da massagem. Como que acontece esse encaminhamento? O paciente pode chegar tanto pelo psicólogo parceiro quanto pelo o integratista, tá? Aí a gente vê, conversa, propõe o programa para o paciente. Há também um acompanhamento conjunto, então cada sessão gera um feedback compartilhado entre os profissionais para monitorar a resposta do paciente a cada abordagem. Então, não é assim, você trabalha o seu, eu trabalho o meu. Há uma conversa para a gente alinhar as estratégias, tá? Isso eu acho muito importante. É trabalhar mesmo de forma multidisciplinar, tá? Conversando. O plano é totalmente ajustável, flexibilidade para ajustar conforme as respostas do paciente e eventuais mudanças nas queixas. E aí, então, fica esse convite. Caso alguém sinta esse chamado, eu estou aberta para a gente conversar, tá? E aí tem essa frase da Brun Franz, que eu acho linda e que remete tudo isso aí que a gente está conversando. As pessoas buscam a cura nos remédios, nas ervas, nos chás. Elas reclamam de uma dor na perna ou uma coceira na pele, mas por final, tudo que elas desejam é terem suas emoções acolhidas. E como mágica, quando isso acontece, elas melhoram de suas lamentações físicas. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Uma ferramenta que tem um potencial para trabalhar na integralidade do ser e que casa muito bem com a psicoterapia, tá? E a gente pode trabalhar em conjunto e levar para os pacientes uma possibilidade mais holística na palavra mais linda que ela significa, que é o holos, o tratar o ser por completo. Ok? Quem se interessar por essa seara da aromaterapia, já aviso, tem que gostar de estudar. Porque a gente gosta. Você tem que estudar química, estuda farmacologia, estuda psicologia, estuda anatomia, você tem que entender de tudo um pouquinho, tá? Mas é fantástico. Depois que o bichinho pica, é difícil a gente largar. Então, eu trouxe para vocês algumas bibliografias que eu recomendo, que são bibliografias de início. Então, eu gosto muito desses 2 primeiros livros, que é o Grande Manual da Aromaterapia, do Dominique Bordeaux, que é um francês. A Bíblia dos Óleos Essenciais, também um livro bem legal de uma farmacêutica francesa. E aí a França, a aromaterapia é uma coisa na França, nasceu lá e é uma prática muito respeitada, tá? Lá é comum o paciente
com a sua receitinha, chegar na farmácia, eu falei, eu quero isso aqui que o meu aromaterapeuta recomendou, tá? Aqui nós não temos isso ainda. Se eu quiser um preparado com óleo essencial, o meu sonho é que as farmácias de manipulação um dia tenham isso. Hoje em dia eu tenho que manipular, mas o ideal é que fosse feito por uma farmácia de manipulação. Então, fica também a dica para as farmácias aí se especializarem nisso, porque eu acho que é um bom caminho. E aí, um terceiro livro é o Aromaterapia Aroma e Psique, escrito pelo Peter e pela Kate, que são psicólogos do Reino Unido. É um livro muito bacana. Esse livro aqui é massa para vocês conhecerem. Tá? E é isso, gente. Obrigada por me escutarem. Acho que eu falei mais que uma hora. Parabéns! Perfeito! Aqui os meus contatos. Quem quiser, pega o celular, tira um scan aqui desse QR Code que vai direto para o meu perfil do Instagram. Meu contato de WhatsApp também. E aí eu vou abrir para perguntas, colocações, o que vocês quiserem. Tá bom? Gratidão. Eu acho que agora dá para interromper o compartilhamento, né, Stephanie? Para a gente poder conversar. Pode ser, pode ser, pode ser. Peraí. Aí. Não é dúvida, assim, eu só queria uma confirmação de todos, né? Na formação do feto, de nós todos, né, que fomos formados, né, Travou aqui. começa pelo olfato, é pelo tato. Alguma Vocês coisa lembram? aconteceu. Para mim, travou. Ai, não lembro, Edna. É pelo olfato, Edna. Então, É pelo olfato, né? Então, eu lembrei disso aí, eu só não tinha certeza se era olfato. E é é como você olfato. falou, né, que ele me chamou atenção, né, que a gente deu mais importância para o olfato quando teve a pandemia, né? Então, assim, é uma coisa que começa primeiro em nós e a gente realmente não dá essa importância, né, para esse sentido tão Mas o nosso olfato, importante. ao longo da história, ele foi muito castrado, né? A gente tem muitas questões. E por quê? Porque o olfato está ligado com intuição. E intuição, ela foi um problema durante muito tempo, né? Então, a gente tem toda uma seara ali de castração mesmo, né? Olha só as bruxas. Aham, Elas usavam, que as bruxas são mais famosas por conhecer ali? Porque olfato, intuição pura, né? Então, tem essa questão, assim, a gente precisa reaprender a empoderar o nosso olfato, tá? E a gente nasce, a primeira formação é com o olfato, e para você ver quando a gente nasce de fato, é o sentido mais aflorado ali. Como que o bebê se conecta com a mãe? É pelo uhum. cheiro, né? Como que ele reconhece, né? Ele não é pela visão, nem pelo tato, nem pelo paladar, é pelo olfato. Tá? Uhum. Por isso que nessa época também, da criança muito pequenininha, recém-nascido, eu falo que a melhor aromaterapia que a gente pode fazer com o bebê recém-nascido é o cheiro de mãe. Então, eu sempre recomendo aromaterapia acima de 3 meses. Tá? Antes disso, a gente pode usar isoladamente um hidrolato, por exemplo, mas deixa o cheiro da mãe. Então, cuidado também com os produtos de bebê cheio de essência sintética, tá? A gente está castrando esse olfato de um bebezinho que precisa sentir o cheiro, precisa criar o vínculo com a mãe. Muito legal. Amei. Quem mais, gente? Vamos lá? Vamos aproveitar e explorar a Stephanie aí, que é sabida que só. A gente tem costume de falar isso, tá, Stephanie? Não é no sentido pejorativo, é no sentido carinhoso. É sabida. Sabidona mesmo, é sabichona, né?
Então, boa noite, pessoal. Eu Boa noite. achei muito interessante a sua apresentação. É muito rico, né, de informação. Eu imagino que você só deu uma pincelada. Imagine um curso, né, profundo, né, realmente, né, para quem tem disponibilidade, tempo e para mergulhar, né, em coisas tão profundas. Falam, né, da natureza, né? Porque falar de plantas é falar da natureza, é falar da mãe natureza, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não conhece um terço da riqueza, né? Das plantas, né? Falam que o Amazonas é é um concentrado de, de rico de remédios, de fármacos naturais, que a gente não, acho que nessa encarnação a gente não vai conseguir desvendar a riqueza, né? Que é muito rico. É por isso que todo mundo, né, quer dominar a Amazônia, né? Porque lá que está concentrado essa potência, né? E aí assim, o que eu queria comentar é assim, eu tive o ano passado eu tive muito problema com tendinite e bursite. Aí tive que fazer um tratamento longo, né? Com fisioterapia, com medicamentos, fármacos mesmo da farmácia, fisioterapia, um monte de coisa. E a própria médica me indicou, eu tinha começado a fazer acupuntura, porque eu acredito muito, né, na técnica, né, na acupuntura, porque a acupuntura também é energético, né? É um trabalho energético, né? Com as agulhas, enfim, todos aqueles processos que eles usam lá. Eu já tinha iniciado, mas eu não falei nada para a médica, né? Fiquei bem quietinho. Eu fazia fisioterapia, mas eu fazia acupuntura também. E aí quando eu fui passar com ela, quando eu terminei as sessões de fisioterapia, ela veio me falar, né? Olha, se você fizer acupuntura, vai te ajudar bastante também nesse processo seu de recuperação. Eu falei, nossa, que bom ouvir isso, eu já estou fazendo. Aí eu contei para ela, né? Eu já estou fazendo. E esse local que eu faço a acupuntura, o rapaz lá, é um casal, né? O rapaz e a moça, eles trabalham juntos. Eles trabalham com esses óleos também, e eu estou tomando óleo de copaíba. Ele é meio ruim de tomar, o gosto ele é muito forte, mas é 3 gotinhas só por dia. E é muito bom realmente, né? Então, assim, eu posso dizer que eu conheço porque eu estou tomando e realmente ele ajuda demais, é muito bom mesmo, tá? Sim, isso mesmo, Marina. A copaíba é um óleo nosso, aliás, que está ganhando o mundo, né? O mundo inteiro agora tem valorizado a copaíba graças à aromaterapia, porque ela tem uma farmacologia mesmo fantástica. Ela é um anti-inflamatório É incrível. maravilhoso. É, Eu estou pessoal tomando e olha, tem me sabe, ajudado muito. você vê o quanto nós somos desconexos, né? Sim, Quem é ribeirinho ali conhece muito bem. Se você perguntar para qualquer um que é Copaíba, todo mundo já tomou, já tratou, ele vai te dizer para sim. tudo. Mas a gente fala que a gente tem a Amazônia, mas a gente não tem a Amazônia de fato, né? Quem aqui já foi lá? E tá aqui, né? Pois A é. gente valoriza, a gente não valoriza como Não deveria. valoriza, pois é. E tá aqui dentro do nosso país e a gente não valoriza, né? Não conhece, não sabe de nada. Mas é assim, eu sou muito com esse negócio de mato, sabe? Eu tenho pé de boldo, eu fico ruim do estômago, eu pego uma folha. Ontem mesmo eu não posso muito com coisa de gordura, e de vez em quando eu me ataco, né? Ontem eu comi umas batatas fritas, aí o que que eu fiz? Começou a me dar um enjoozinho, um mal-estar assim, eu já fui no meu quintal, já peguei uma folhinha de boldo, lavo bem, amasso bem, ponho água, tomo, é 5 minutos, 10 minutos, acabou minha dor. É isso Então, aí. assim,
as coisas naturais a gente não valoriza, mas elas são muito, muito mais eficazes do que as coisas da farmácia. É que a gente não tem esse hábito, né? A gente gosta muito de coisa muito rápida, tudo fast food, tudo prático, né? A gente acha que compra uma caixa de remédios e vai resolver. E não resolve nada. Só acaba com a nossa saúde. E esse é um dos meus objetivos quando eu falo desse mundo da naturopatia nas minhas redes sociais, que é levar esse conhecimento para os jovens, para minha geração e essas gerações que estão vindo, porque até a geração de vocês, na infância de vocês, vocês usaram as plantas, provavelmente, tenho certeza que vocês eram tratados Com com certeza, até hoje, né? Ai, chá de hortelã, chá de capim-santo. isso mesmo. É, quando machucava a perna, fazia aquelas garrafadas com. é, Erva Ai, Santa agora eu esqueci Maria. o nome. Erva Hã? Santa Maria. Isso, tinha umas ervas, minha tia fazia, colocava tudo numa garrafa, colocava álcool. Aquilo ali era remédio para tudo quanto é dor, caía, machucava. Vem cá que eu já te curo. Não tinha nada de coisa de farmácia. Passava aquilo, você, no outro dia você já estava pulando de novo. Era maravilhoso. Isso mesmo. Só que a minha geração, que é uma geração de 30 anos depois de vocês, ela já é uma geração que não foi tratada com planta. A gente foi tratada. Imagina, eles nem só conhecem as fotos só. E aí, a gente tem que se atentar que esse conhecimento, ele vai se perder se a gente não retomar, não tomar É isso de volta, verdade, é né? verdade. Então, a indústria farmacêutica, ela vem com tudo. Ela não tá nem aí. Não Infelizmente, vai ter efeito colateral, infelizmente. né? Porque dá muito dinheirinho para eles, né? Então, esse resgate desse conhecimento ancestral que a gente tem que se preocupar em passar também para frente, né? Ensina os filhos, os netos, ó, essa ervinha aqui, em vez, tá com tosse, aqui não, tá com tosse. Em vez de ir tomar, que os médicos passam tudo igual, tudo a mesma receita. Ah, vai tomar um antialérgico, vai tomar um não sei o quê, uma bombinha, ó. Vai tratar, é assim que eu trato os meus filhos, tudo com natural. Eu faço xarope de coração de bananeira, que é super bom, guaco, Eu tenho o pé de guaco que está no teto. Eu vou gengibre, lá, faço um chá de guaco com gengibre, limão, isso aí. um cravinho, uma canela, pronto. É o chazinho de Tomo, dali bruxa. dois Eu dias não costumo tenho dizer que é mais chá de nada. bruxa. É o chazinho de Bruxa. Chá bruxa. de bruxa mesmo. É. Gente, vamos ver aqui a Olga, a Cláudia, a Maria, o Murilo. Vamos ver que tem a contribuir com a gente. Nossa, só agradecer porque maravilhosa a aula que ela deu, que você deu. Fala muito bem e instiga a gente a conhecer mais. Gosto muito de essências, mas foi muito rica a aula. Obrigada, viu? Foi muito boa. Eu que agradeço. Boa noite, Stephanie. Boa noite, pessoal. Obrigada pela sua aula, né? Tirou algumas, vamos dizer assim, trouxe algumas informações que nós que somos leigos na matéria, muitas vezes a gente comete equívocos mesmo, né? A gente, estou usando óleo de bambu, né? Não, não existe óleo de bambu, né? Pode ter até água de bambu, porque bambu acumula água, mas óleo não tem. Então, isso é uma coisa assim bacana da gente conhecer, respeitar, né? O que você disse sobre o respeito com as plantas, né? Você falou que planta não tem perna. Eu tenho o costume de falar aqui em casa, né? Temos que aguar as plantas porque planta não tem perna. A gente tem que cuidar delas, né? E o quanto elas são incríveis, né, na nossa vida, né? O, o, o olfato, para mim, tem uma. Eu brinco de vez em quando, que se por acaso quiserem me castigar no umbral, vão me colocar num lugar fedido, porque eu tenho um problema Também. com cheiro que você não faz ideia.
dependendo do lugar que eu vou, dependendo da pessoa que eu encontro, dependendo do ambiente, eu sinto cheiros diferentes. Talvez até que as pessoas não estão sentindo. E aquilo, eu tenho que dar um jeito de sair daí, né? Então, assim, nós que somos espíritas, eu já tive a experiência de sentir cheiro de cadáver numa pessoa. Então, assim, e a pessoa estava ali, inteirona, né? Não era morta nem nada. Então, para mim foi muito, muito importante te ouvir falar, especialmente na questão dos cuidados com os óleos essenciais, porque a gente acha que é só ir passando, só ir cheirando, só ir pingando, pinga na água e vai tomando, né? E o quanto isso é crítico, né? Porque é um remédio, é um fármaco, é um fármaco natural, mas é um fármaco. Não é porque é natural que não faz mal, né? Sim, Veneno de cobra também é natural, é, né? E a é. diferença do remédio do veneno é a dosagem e A a quantidade. dose, é sempre a dose, né? É, então, assim, obrigada, né? E já estou te seguindo aqui no Instagram e vou conhecer um pouquinho mais da tua experiência por lá. Bom, gratidão. Outra novidade que eu achei em relação à aromaterapia é de ser fármaco, né? Ele também atua no corpo físico, isso para mim também foi novidade. É porque assim, a gente consegue trabalhar as emoções, ao mesmo tempo, cuidar do fungo na unha do pé, Uhum. cuidar da dor nas costas, e que a gente sabe que tá tudo atrelado, né? Espíritas, não sei se já ouviram falar disso ou não, mas tem uma coisa que o obsessor adora, é fungo na unha. Então, tem que eliminar, tem que eliminar, tá? E aí a gente tem, na aromaterapia, bons óleos essenciais para isso. Tá? Então a gente pode se beneficiar. E não é fácil, né? Quem já teve fungo na unha sabe que não é fácil de tirar. Uhum. Não tô te ouvindo, É, Marina. Stephanie, a melaleuca, o óleo de melaleuca é bom Para. para a Unha. unha, para É unha, fungo? sim. É, né? Sim. A melaleuca. Já- É, a Eu já melaleuca. usei, eu No já caso, usei, eu tinha ela. uma, Tudo que tem vírus, bactérias e fungo, melaleuca vai super bem. uhum. Eu usei um tempo na minha unha, foi muito bom. Muito bom, Stephanie. Maravilhosa apresentação, muito bem construída, a sequência das informações. Para mim, assim, também houve uma desconstrução de algumas coisas que a gente, né, está equivocado, mas também teve uma construção maravilhosa, assim, de todo um conhecimento, né, que a gente precisa ter mesmo. E que nós leigos não temos mesmo porque não estudamos, né? Então, você trazer isso mastigado, assim, numa aula para a gente foi maravilhoso. E que bom que vai ficar gravada, né? Porque se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode ir lá e assistir de novo, né? Então, parabéns. Bem-vinda à BRAP, que eu sei que você está recentemente na BRAP, bem-vinda. Esse movimento aqui é um movimento muito bacana, com certeza vai ser muito bacana para nós e para você também. Muito sucesso na sua profissão. Antes de eu passar para a Olga quer falar, ela levantou a mão, só que vai ficar gravado, né? A Stephanie é filha única da nossa querida Maria, da Silva Menezes. Eu não estava querendo confessar que foi eu que dei essa moxibula para ela a vida inteira, sabe? Não, Eu ia ocultar isso da minha Maria, sombra. você é mãe, né, Maria? Você é mãe, teria que ser você, não tem como, né? Mas aí Ah, a você fazia. moxilinha em tudo quanto é dorzinha de garganta. Mas eu tenho certeza que você fazia com a melhor das intenções, né? Porque Ah, sim, claro. Tanto é que nem era, como ela falou, na é, época nem era, não é precisava de assim, receita médica. A
A gente comprava amoxicilina na farmácia É, e estava tudo certo, né? E aí, deixa eu ó, Mas compartilhar ah, uma informação interessante, né? Isso aconteceu em 2009. E nove. E aí, depois disso, nunca mais eu tomei amoxicilina. E eu ficava na dúvida. Mas será que eu sou alérgica mesmo? Como assim? Tomei um negócio a vida inteira e depois não posso mais. Mas nunca tinha tomado novamente. E aí a gente vai. Vou exemplificar para vocês verem o poder do olfato, tá? Há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, mais ou menos, a Alice, minha filha, precisou tomar amoxicilina por uma questão. E ela vem é uma solução, né? Ela vem em pó, que aí a gente adiciona água e mistura para poder dar para a criança. Eu, naquele instinto maternal, que acho que mãe tem um pouco disso, não sei se vocês têm também, mas eu tenho, de querer cheirar antes de dar para o filho. Ah, deixa eu ver se está estragado esse leite, que é antes de dar para o filho. Uma coisa assim, né? Eu peguei o vidrinho e, cara, eu só fiz assim, ó. Pedido, o negócio, tá, preparei a solução, tal. 15 minutos depois, a minha mão começou a comichar da mesma forma 10 anos atrás. E eu não tomei, eu só cheirei. bem, só inalou. Eu só inalei. Para você ver, se a química entrou, caiu na minha corrente sanguínea, manifestou na palma da minha mão. Entende? É rápido, as coisas assim, instantâneas. A farmacologia, ela é assim, tá? Caiu na corrente, distribui. Então, ali eu tive certeza. Eu falei, não, eu não sou um pouquinho alérgica, eu sou muito alérgica à amoxicilina, não posso tomar de jeito nenhum. E é um problema, né? Porque já aconteceu de eu precisar tomar, e aí tem um monte de antibiótico que é da família da amoxicilina que eu não tomo. Não pode. Vida que É, segue. A minha saúde é ótima, né? Trato tudo com naturalzinho, não vou precisar então, de. mas que bom, né? Que, olha, foi isso aí que abriu um gatilho para você ir para esse caminho é maravilhoso desse verdade, conhecimento é que você está verdade. indo. Então, tudo tem seu lado negativo e tem seu lado bom também, né? São os É isso. opostos. Fala, Olga. A Olga levantou a mão. Eu queria perguntar sobre os compostos vibracionais. Uhum. Tem uma linha de óleos essenciais que chamam aromaterapia vibracional, da vida botânica. Não estou escutando. Você está me ouvindo? Eu Sim. estou. Ok. Chama Suave, é um sistema Isso, isso. da vida botânica. Eu fiz uma formação com eles. É muito parecido com o floral, tá? Ai, É a parte sutil, é como se fosse super diluído, diluído, para pegar só mesmo a parte sutil daquela planta. E não, isso não significa que não é potente. Sutil conversa muito bem com sutil. uhum. Denso conversa muito bem com denso, né? Então, é como se fosse um floral, tá? É bem legal, muito legal essa técnica. Foi criada por uma brasileira, uma terapeuta brasileira aqui. Vale a pena. Murilo? Mas, Ok, Stefano. Parabéns aí. Muito conhecimento científico, né? Desconstrução de vários preconceitos, né? Receios. E é importante a questão que você falou sobre a intuição, né? Nós estamos sofrendo também no nosso meio com essa questão, porque é aquilo que o positivismo traz. E aí, quando você estuda, né? Igual você está trazendo o efeito de uma essência desse óleo e a potência que ele é. E ele é muito mais acessível pelo nosso corpo, né? Ele conhece isso do que aquilo que vem de forma sintética. E eu trato meus filhos desde criança só com remédio homeopático. Eu saí da alopatia, do remédio de farmácia, não funcionavam. Eu passei assim quase 3 meses tentando, não funcionar. E a experiência que eu tenho com o óleo foi com uma prima minha, né?
que aí eu usei por um tempo, só que eu não tive a continuidade. Eu vejo que esse hábito que você está trazendo para nós de um protocolo seguro de atuação, né, científico, ele precisa ser difundido com o profissionalismo como você difundiu para nós hoje, e que os que vierem assistir possam beber. Eu digo sempre isso também na doutrina espírita, porque eu sou já uma outra geração de um amigo meu que fala assim, a gente tem que beber na água limpa, porque depois que muita gente já mexeu, muita coisa já se passou, aquela água fica turva, você não consegue ver, né, de forma transparente por uma meditação, por exemplo. E assim, só tenho a te agradecer realmente porque você trouxe muita luz naquilo que estava sombrio para muitos de nós, principalmente na parte daquilo que não é científico, que não é de um protocolo seguro para que você possa receber, né, porque é medicamento. É da Exato. natureza, mas é medicamento, né? E aí a gente precisa ter responsabilidade, ter consciência, conhecimento, né? Assim, no Brasil agora, a aromaterapia ela passou por um fenômeno, que a aromaterapia ela deu um boom, né? A aromaterapia no Brasil já tem há mais de 30 anos, tá? Não é novidade isso. Só que há mais ou menos uns 4, 5 anos, chegou uma indústria, uma multinacional americana, e ela popularizou a aromaterapia. Antes dessa empresa, quase ninguém sabia o que era óleo essencial. Hoje em dia, as pessoas continuam não sabendo. Mas já se tem uma leve ideia do que Mas seja, só que consome esse produto. um uso, só que um uso ainda faltando muita responsabilidade, tá? Porque o objetivo dessa empresa não era o conhecimento e também não era a saúde, e sim vender produto, né? É por E aí é isso que um a problema. importância da sua fala, do Uhum. lugar aonde você foi beber, na fonte limpa, né, para trazer isso de uma forma profissional, E aí responsável, né? assim, é aquela faca de dois gumes, né? É bom porque abriu portas. Hoje em dia, se você falar, vou falar de aromaterapia, as pessoas querem escutar, né? Mas, ao mesmo tempo, trouxe muito trabalho para os aromaterapeutas, que a gente tem que desconstruir muita Sim, meleca que foi jogada no mercado. Muitas inverdades, né? E receber aqui na porta do meu consultório pessoas intoxicadas, porque usaram incorretamente, usaram. Assim, tem situações bem tristes mesmo, tá? Por uso totalmente indevido. Você toma, acho que pode pingar na água, aí usa um monte de óleo essencial por dia. Pensa essa farmacologia toda, o seu fígado tem que metabolizar tudo isso. O é uma corpo tem. pergunta para você a questão do fígado, né? Porque como a gente hoje tudo é industrializado e a gente precisa processar isso, né, no nosso fígado, você tem o protocolo de desintoxicação do fígado e dos rins, né? Porque é outro órgão também muito Uhum. afetado, né? Importante para a saúde, né? E para Aí, uma longevidade, né? sim, eu gosto de usar daí fitoterapia, algumas tinturas, a gente tem boas plantas para isso. Aromaterapia, não. Tá? Tá. Cada um tem sua seara, assim. Aqui é psíquico, né? Emoções. Quando a gente quer trabalhar emoções, a via principal, a que mais eficiente é olfativa. Mas não significa Sim, que quando eu estou fazendo uma massagem, que essa farmacologia ela vai cair na corrente sanguínea, vai chegar no sistema nervoso central sim, também. sim. E enquanto eu estou fazendo a massagem, a olfação também está acontecendo. Mas Certo. se eu quero tratar especificamente emoções, vamos para uma coisa direta, Uhum. né? Tá? Então, É, depende. Que óleo eu vou usar? Que via administrativa eu vou escolher? Depende da queixa do paciente, depende de quem é o paciente, do histórico de saúde dele. É criança? É idoso? Tem hipertensão?
usa outros medicamentos, porque esse fígado, qual é um dos problemas da interação medicamentosa? É que o fígado ele pode abrir espaço para metabolizar o óleo essencial e deixar de metabolizar um fármaco sintético que é importante para a saúde daquela pessoa, como um remédio de pressão, tá? Ou o oposto, ele pode aumentar o efeito daquele sintético. E aí pensa uma pessoa que toma um remédio para afinar o sangue, e ele aumenta o efeito, Uhum. pode ser um problema. Então, você Então, falou isso. cuidado. Oi. Eu estou É, pensando na depressão. então, Quem você toma falou remédio para aí depressão? Minha da. filha. Chegou, porque já está passando da hora, a gente tem que ir parando. Sim. A fitoterapia, né, e a aromaterapia, ela é medicação, porque ela age no orgânico. A terapia floral é remédio. Então, a diferença de uma coisa e outra, né? A terapia floral, ela é remédio, ela não age como medicação. Tem essa diferença, e aí a gente vai ter a palestra da Otília no final de novembro, que vai falar de terapia floral. Mas eu, como tenho É. formação em terapia floral é remédio, não é medicação. E qual que é a diferença? É porque vai atuar no corpo físico. Fitoterapia, agora eu estou sabendo aromaterapia. Legal. Então tá, né, gente? Vamos encerrando, tá passando da nossa hora, né? Vamos Foi embora. tão É, bom que a gente passou. é que É, instigou, né? É Ótimo. verdade. Muito, muito, muito bom mesmo. E é aquilo que o Murilo também me chamou atenção, a questão das produções científicas, isso é muito importante. Foi muito importante você trazer isso, tá, Stephanie? Foi bastante, muito importante isso. Então, vamos Eu aqui dar boa noite a todos. Eu vou parar a gravação agora.